Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre VHDL. Se for de manhã, bom dia; se for à tarde, boa tarde; e se for noite, boa noite. Neste vídeo, ou nesta série de vídeos, porque provavelmente vai demorar um pouquinho, nós vamos tratar do projeto de circuitos sequenciais em VHDL. Então nós vamos fazer o projeto de um circuito que a gente viu na aula, que é o detector de uma sequência em VHDL. Esse título engana um pouco, porque a gente vai ver mais coisas do que esse título sugere. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo? Primeiro, como é que a gente faz para escrever test benches para gerar sinais mais complexos do que esses que a gente vem gerando até agora. E geralmente isso fica um código muito doido em VHDL. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como é que a gente pode escrever de uma forma mais clara em VHDL, usando procedimentos e usando pacotes para deixar o código legível. E aí sim nós vamos entrar no assunto de como a gente pode escrever um algoritmo ou alguma coisa sequencial em VHDL, usando a cláusula process. Nós vamos ver como criar uma máquina de estados em VHDL. Todo circuito sequencial síncrono vai ser modelado como uma máquina de estados. Como é que a gente pode criar uma máquina de estados em VHDL? Ou pelo menos qual é o jeito mais correto de se criar uma máquina de estados em VHDL? E a gente vai precisar depois modelar um flip-flop. Como é que a gente cria um flip-flop em VHDL? Então, vamos lá, bora começar. Então, pessoal, só para mostrar para vocês o que eu quero fazer, está aqui a saída do GTK Wave. Então, o que o nosso circuito vai fazer é um detector de sequência. Cada vez que tiver a sequência 001 no sinal de entrada, que é o sinal X, a saída do circuito vai dar um pulso de um período de clock em 1. Então aqui os sinais verdinhos são os sinais de entrada do meu circuito sequencial, e o sinal laranja é o sinal de saída. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver como que a gente pode gerar esse sinal complicado aqui de uma forma mais legível em VHDL. Então isso a gente vai fazer criando o nosso test bench. Então o sinal que eu quero que o meu test bench gere seria esse sinal X aqui e esse sinal clock. Então a cada borda de descida do clock, eu quero que um valor 0 ou 1 seja colocado no sinal X. E eu posso definir essa sequência de zeros e uns aqui de uma forma arbitrária, para eu poder testar o meu circuito. Bora ver como é que a gente faz isso. Pessoal, eu criei aqui o meu arquivo testador.vhdl, onde eu vou definir a entidade testador, que é o nosso test bench. Essa é a entidade de alto nível, então ela não tem entradas e não tem saídas. E o que a gente vai definir aqui é como é que vai ser a arquitetura desse nosso test bench. Quais são os sinais que ele vai gerar? Vão ser o sinal de clock, que é do tipo bit, e eu vou iniciar esse cara como 0, e vai ser o sinal X, que é o sinal complexo que eu quero gerar para o meu circuito síncrono que eu quero testar. A parte para a gente gerar o sinal de clock é relativamente simples. A gente vai fazer um algoritmo que gera, por exemplo, uma sequência de 20 pulsos de clock. Um pulso simplesmente vai ser carregar o clock com 1 e depois carregar o clock com 0. Então, bora fazer isso. Eu vou fazer usando um proxy. E pronto, pessoal. Esse meu processo, vou colocar aqui um comentário para gerar o sinal de clock. Então, o que ele vai fazer? Esse é um algoritmo, então esse código aqui ele é sequencial, essas coisas vão ser executadas em sequência. Então, sempre que eu coloco alguma coisa em VHDL dentro da cláusula process, essas coisas são executadas em sequência. Eu vou gerar 20 pulsos de clock, então fazendo com que o sinal de clock vá para o valor lógico 1, aguardar 100 nanosegundos, depois ele volta para o 0, vou aguardar 100 nanosegundos e vou repetir isso 20 vezes. Lembre que eu preciso terminar com essa cláusula wait, que significa encerre a minha simulação. Então, depois de 20 pulsos de clock, a minha simulação deve terminar. A outra parte que eu vou fazer, que é gerar o sinal X, ela é mais complicada.
Eu poderia escrever cada um dos bits que eu quero gerar na saída do X e colocar um wait for, só que isso vai gerar um código extremamente macarrônico, muito difícil de ler. Vou usar um truque, eu vou mostrar para vocês como eu normalmente faço isso. Eu vou declarar aqui mais um process. E esse process eu vou usar para gerar o sinal X. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que o sinal X mude de valor a cada borda de descida do clock. Então quando o clock for 0, eu vou gerar 20 valores diferentes para o sinal X. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. E o que eu vou fazer aqui, basicamente, eu vou esperar até que o clock seja 0. Então, eu estou esperando uma borda de descida do clock. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor de x com alguma coisa. E aí, depois que eu alterei o valor de x com essa alguma coisa, eu vou esperar até o clock voltar para 1. E aí eu repito esse laço até 20 vezes. Nessa linha, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável auxiliar onde eu vou colocar os valores diferentes que eu quero que o sinal X assuma ao longo do tempo. Então eu vou criar uma variável dentro desse processo. Essa variável vai ser um bit vector. E aqui eu vou colocar uma sequência de bits que eu quero que seja reproduzida na saída. Tem que ter exatamente 20 bits aqui. Então esses valores aqui são os valores que eu quero que o X assuma ao longo do tempo. Então o que eu vou escrever nessa linha aqui? Eu vou usar a variável valores usando o índice i. Perceba que isso daqui se parece muito com uma linguagem de programação e, de fato, dentro de um process, isso daqui é uma linguagem de programação porque nós estamos executando esses comandos sequencialmente. Eu vou colocar aqui também no final uma cláusula wait para encerrar a execução do simulador e parar a simulação. Então você já percebeu aqui que a gente pode melhorar isso ainda mais. Por exemplo, considerando esse número 20 aqui, se eu quiser mudar isso e colocar mais ciclos de clock, eu poderia mudar isso mais facilmente definindo uma constante. Então eu vou fazer isso, eu vou vir aqui na arquitetura e vou definir uma constante. Que ela vai ser um inteiro e o valor dela vai ser 20. Eu vou substituir esses 20 aqui por aquela constante. E esse é o nosso test bench até agora. Então, nesse código aqui, pessoal, vocês viram que eu criei dois processos. Esses dois processos eles são executados simultaneamente. Eles vão começar a ser simulados no instante de tempo zero da minha simulação e eles vão correr em paralelo. Tanto é que esse segundo processo depende de um sinal gerado pelo primeiro. Isso não tem problema porque eles são executados de forma concorrente. Isso é uma característica especial do VHDL. Todos os processos são executados em paralelo. Se a gente vier aqui para o GTK Wave, você vai ver que o sinal que a gente queria está sendo gerado aqui. Então eu tenho exatamente 20 pulsos aqui de clock, eu tenho 20 ciclos de clock. E nas bordas de descida do clock, um dos valores da minha variável, que eu chamei de valores, está sendo colocada no sinal X. Então eu posso criar um sinal X tão complexo quanto eu queira, simplesmente mudando o valor daquela variável que eu defini dentro do process. Voltando aqui no nosso test bench,
a gente viu que esses processos que a gente gerou aqui, eles são bastante genéricos, eles podem ser usados em muitos test benches diferentes. E o que seria interessante da gente fazer? Nós podemos gerar um pacote auxiliar que a gente possa importar nos nossos test benches e a gente sempre usar esses algoritmos que a gente definiu aqui para gerar sinais de clock e para gerar valores sequenciais em um sinal arbitrário. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pacote. Então aqui eu criei um arquivo chamado utiltb, utilitário para test benches, que vai ser um pacote. Então nesse pacote nós vamos criar procedimentos que vão implementar isso que esses processos fizeram no nosso test bench atual. Eu vou declarar aqui um primeiro procedimento que eu vou chamar de geraClock. Então esse cara vai fazer o equivalente àquele processo que a gente fez ali. Então a gente vai precisar passar para esse procedimento algumas informações. Então quais vão ser essas informações? Qual vai ser o meu sinal de clock? A quantidade de ciclos de clock que eu quero executar e também o tempo que vai ser usado para determinar o período do sinal de clock. Então vamos lá. Pronto, nesse nosso procedimento a gente definiu aqui a interface desse procedimento para o nosso pacote. Eu vou passar para esse procedimento um período, uma duração e um sinal que vai ser o sinal de clock que eu quero alterar. Então agora eu vou definir esse procedimento dentro do corpo do pacote. Bora lá. Pronto, pessoal, esse seria o procedimento equivalente a esse processo de gerar clock. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando um loop que vai de 1 até duração, que é essa constante que eu passei aqui, e dentro desse loop eu vou trocando o valor do sinal saída, que é o que vai gerar uma onda quadrada. Aqui dentro desse segundo loop eu estou esperando por 1 nanosegundo durante um laço que vai de 1 até o valor que eu passei como parâmetro. Então esse procedimento ele é genérico e ele realizaria o que tem ali dentro do nosso test bench. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar o meu test bench do outro lado para chamar esse procedimento. Então eu estou passando aqui a quantidade de nanosegundos que eu quero que tenha em cada ciclo do meu clock, a quantidade de ciclos que no meu caso aqui é 20 e o sinal que eu quero que seja gerado. Para essa nossa arquitetura do meu test bench conseguir enxergar o pacote, eu preciso importar esse pacote. Então vamos colocá-lo aqui a importação. Vamos criar agora no nosso pacote um outro procedimento para fazer o trabalho do segundo processo, que é gerar o sinal complicado baseado em uma sequência de valores em um bit vector. Então aqui esse nosso procedimento ele vai receber algumas informações que vêm do test bench. O primeiro vai ser qual é a variável que contém os valores que eu quero colocar, o sinal, da onde vem o sinal de clock, e a saída, onde eu quero colocar o resultado desta operação. Então aqui eu estou especificando dentro do processo também qual é a direção, da onde vem ou para onde vai essa informação. Agora vamos escrever como que é o corpo do procedimento. E esse é o nosso procedimento. Como é que ele funciona? Nós vamos varrer todos os valores da variável valor e exatamente como a gente fez dentro do test bench, vamos esperar o clock ir para 0, colocamos o valor na saída, esperamos até que o clock volte para 1. Então você vê que eu usei esse parâmetro range da variável valores para evitar ter que criar uma nova variável, um novo parâmetro aqui para determinar quantos elementos tem dentro desse vetor, desse bit vector. Então dessa forma aqui eu posso passar um valor arbitrário, com comprimento arbitrário nessa variável, que o procedimento vai funcionar do mesmo jeito. Então eu posso vir agora no meu
teste bench e utilizar esse procedimento lá no lugar daquilo que a gente fez. Então aqui eu estou passando para o meu procedimento, a minha variável de valores que é a mesma, o sinal de clock e o sinal de saída X. Você vê que o nosso teste bench ele ficou muito mais compacto, ficou muito mais claro o código e esses procedimentos aqui eu coloquei dentro desse pacote util-tb que eu posso utilizar para compor qualquer outro teste bench que eu quiser. Então sempre que eu precisar fazer isso, eu vou usar aqueles procedimentos que eu já declarei. Quando eu venho aqui no GTK Wave, vocês veem que eu estou gerando o meu sinal da forma como eu gostaria de fazer, agora com esse meu teste bench mais elegante.